Meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre transformações termodinâmicas de um gás ideal. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar para que nós possamos melhorar o nosso vídeo. Então vamos lá! Bom, pessoal, então vamos lá para a transformação isotérmica. Lembrando do estudo dos gases, que ISO é igual térmica a temperatura, ou seja, é aquela transformação em que a temperatura permanece a mesma. Ou seja, a temperatura do gás no estado inicial é exatamente igual à temperatura do gás no estado final. Logo, a variação da temperatura é igual a zero. E se a variação de temperatura é igual a zero, eu tenho que a variação da energia interna também é zero. Da definição da primeira lei da termodinâmica, temos que a variação da energia interna é igual à diferença entre o calor e o trabalho. Como a variação da energia interna é zero, eu tenho que o calor é igual ao trabalho. Bom, pessoal, nós vamos falar agora da transformação isocórica. Lembrando que iso é igual córica a volume, ou seja, é aquela transformação em que o volume não varia, ou seja, o volume do gás no estado inicial é igual ao volume do gás no estado final. Como a variação de volume é igual a zero, eu vou ter que o trabalho também é igual a zero. E da primeira lei da termodinâmica, nós vamos obter que a variação da energia é igual à quantidade de calor trocada com o meio exterior. Bom, então, numa transformação adiabática, o gás não troca calor com o meio exterior. Logo, a quantidade de calor é igual a zero. Como a quantidade de calor é igual a zero, como não há troca de calor, eu tenho que a variação da energia interna vai ser igual em módulo e de sinal contrário ao do trabalho. Bom, a transformação cíclica é aquela cujo estado final do gás tem que ser exatamente igual ao estado inicial do gás, ou seja, ele vai sair de uma pressão P e vai voltar para a mesma pressão e o mesmo volume. Então veja aí o ciclo termodinâmico, seguindo aí a orientação da seta, ou seja, de A ele foi para B, ou seja, o gás sofreu uma expansão isobárica, depois de B ele foi para C, sofreu uma transformação isovolumétrica, de C ele foi para D, sofreu uma compressão isobárica, e depois de D foi para A, voltou para o mesmo estado, fechando aí o ciclo. Então, de D para A, ele sofre uma transformação isovolumétrica. E veja bem que numa transformação cíclica, a variação da energia interna é igual a zero. Se a variação da energia interna é igual a zero, eu vou ter que o trabalho é igual ao calor trocado com o meio exterior. Bom, vamos fazer um exemplo aí de fixação. Um gás ideal realiza um ciclo esquematizado no diagrama de trabalho no sentido ABCA. Determine o trabalho realizado no processo indicado e se há conversão de calor em trabalho ou trabalho em calor. Bom, como é um ciclo no sentido horário, então está acontecendo aí uma transformação de calor em trabalho. Se fosse no sentido anti-horário, seria de trabalho em calor. Então, para nós medirmos aí esse trabalho, é só calcular a área dessa figura geométrica. Bom, como é a área de um triângulo, é só medir a área da base vezes a altura, dividido por 2. Então, é muito simples, não é mesmo? Então, vamos lá. Trabalho é igual a área da base é 1, ou seja, 3 menos 2 dá 1. E depois, 6 menos 2 dá 4. Então, 1 vezes 4 dividido por 2. 1 vezes 4 dividido por 2 dá 2 joule, ou seja, foi convertido 2 joule de calor em trabalho. Bom, pessoal, vamos entender então a segunda lei da termodinâmica. Vamos pegar um recipiente contendo um determinado líquido
e vamos colocar uma gotinha de tinta vermelha nesse líquido. Então, observe que com o passar do tempo, esse líquido vai ter mudado a cor dele, ou seja, essa tinta ficou homogênea aí, mudando a cor do líquido, passando do estado inicial para o estado final. É impossível agora eu fazer com que essa gotinha volte para o estado de origem. Então é impossível. De tal maneira também, quando eu tenho dois copos que estejam diferente de temperatura, o calor vai passar espontaneamente do corpo quente para o corpo frio, até eles alcançar o equilíbrio térmico. Então isso levou Kelvin e Planck a enunciar a segunda lei da termodinâmica, que diz que é impossível uma máquina operando em ciclo transforme todo o calor retirado de uma fonte quente em trabalho. Bom, vamos falar sobre conversão de calor em trabalho, a máquina térmica. A máquina térmica, para trabalhar em ciclo, ela tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria. A locomotiva, as máquinas térmicas que operam em ciclo, sempre tem uma fonte quente e uma fonte fria. Para a locomotiva, a fonte quente lá é a caldeira, a fonte fria é a atmosfera. Então, observa que o ciclo se processa dessa maneira. Então, é tirado energia da fonte quente, parcela é realizado o trabalho e parcela dela é lançado no ambiente. Então, o trabalho vai ser igual à diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. E o rendimento de uma máquina térmica é a razão entre a energia útil e a energia total. A energia útil é que é utilizada, no caso, o trabalho. E a energia total é o calor fornecido, é o calor da fonte quente. Resolvendo isso aí, que trabalha com a diferença entre o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. Logo, eu vou ter que o rendimento, que é representado por essa letra grega, eta, então é igual a 1 menos a razão entre calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Bom, vamos falar então sobre a conversão de trabalho em calor às máquinas frigoríficas. As máquinas frigoríficas são diferentes das máquinas térmicas. Nas máquinas frigoríficas é retirado o calor da fonte fria e lançado lá para a fonte quente, como está representado aí por esse refrigerador aí. Ó. Eu tenho aí então o evaporador, tem o compressor, tem o gás neon que está aí dentro. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ligar numa fonte de energia, que é o trabalho que vai realizar sobre o sistema. Então, é fornecida energia para o sistema, essa energia faz o trabalho de tirar a energia da fonte fria e lançar lá para a fonte quente, formando assim um ciclo termodinâmico. Então, só é possível fazer esse caso inverso com a energia fornecida pelo meio exterior. E a eficiência de uma máquina frigorífica é a razão entre a quantidade de calor retirada da fonte fria e o trabalho realizado sobre o sistema. Bom, pessoal, antes de nós seguirmos aí com um exemplo, eu só quero lembrar a todos que tanto o rendimento como a eficiência são grandezas adimensionais, ou seja, não tem unidade de medida. Então vamos lá. Uma caldeira a temperatura de 600 Kelvin fornece vapor correspondente a 400 kJ em cada segundo a uma turbina. O vapor, depois de passar pela turbina, cede ao condensador 3.200 kJ por segundo a uma temperatura de 293 Kelvin. Determine a potência produzida por essa máquina em quilowatts e calcule o seu rendimento. Vamos pegar então a máquina térmica para nós idealizarmos isso aí. Então nós temos a fonte quente que está a temperatura de 600 Kelvin e a fonte fria que está a temperatura de 293 Kelvin. Então o calor vai ser fornecido da fonte quente, parcela desse calor vai realizar trabalho e parcela dele vai ser desperdiçada para o condensador. Então, o trabalho é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Logo, o trabalho é igual a 4.000 menos 3.200. E nós iremos encontrar
800 kJ. Bom, a potência é a energia útil sobre o tempo. A energia útil é 800 kJ dividido por 1 segundo. Logo, eu vou encontrar que a potência é 800 kW. Bom, o rendimento da máquina térmica é a energia útil, no caso é 800 kJ, dividido por 4.000 kJ. Fazendo esta razão, nós iremos achar 0,2. Como nós dizemos para vocês, não existe unidade de medida. O que nós podemos fazer é multiplicar por 100 para dar o dado em porcentagem. Multiplicando por 100, vamos encontrar aqui o rendimento da máquina térmica dessa caldeira é de 20%. Bom, nós iremos falar sobre o ciclo de Carnot, onde em 1824 ele determinou aí o rendimento máximo de uma máquina térmica, que operando em ciclo. Então é composta de 2 processos isotérmicos e 2 processos adiabáticos, intercalados entre si. Então vamos observar aí. Então o gás passa do estado A, recebe calor, e ele vai para o estado B, sofrendo aí uma expansão isotérmica. De B ele vai para o estado C, sofrendo uma expansão adiabática. E de C ele vai para o estado D, sofrendo uma compressão isotérmica. E fechando o ciclo de D para A, para uma compressão adiabática. Com isso, fecha-se o ciclo termodinâmico, o ciclo de Carnot, onde ele observou o seguinte, que a razão entre o calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente era exatamente igual ao calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Substituindo isso lá na fórmula do rendimento, nós vamos encontrar que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Bom, pessoal, vamos fazer então um exemplo de fixação utilizando aí as ideias da máquina de Carnot, o ciclo de Carnot. Então, calcule o rendimento de uma máquina de Carnot que trabalhando entre as temperaturas 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Então, para que nós venhamos calcular o rendimento, o primeiro passo é converter a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. Eu não posso trabalhar com a temperatura na escala Celsius. Eu tenho que trabalhar na escala absoluta, que é a escala Kelvin. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, é somar 273. Então, somando 327 com 273, dá 600 Kelvin. De mesma maneira, irei fazer para a temperatura da fonte fria. Vou somar 27 com 273. Eu vou encontrar a temperatura 300 Kelvin. Logo, o rendimento da máquina de Carnot é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Temperatura da fonte fria 300, da fonte quente 600. Então, fazendo essa razão, nós vamos encontrar 0,5. Então, 1 menos 0,5, vamos encontrar 0,5. Para nós acharmos em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, multiplicando 0,5 por 100, eu tenho que o rendimento da máquina de Carnot é de 50%. Então, com isso, nós fechamos aí essa parte da termodinâmica. Espero ter ajudado vocês. Então, não esqueça aí de acionar o sininho, de compartilhar e de dar o seu comentário, porque é muito importante para nós o comentário de vocês. Mas antes de nós irmos embora, pessoal, vamos lá para a nossa reflexão. Bom, uma reflexão do Augusto Cury, que diz o seguinte: sem sonho, seca-se a alegria de viver e o desejo de mudar. Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!